Vamos começar. Limpar essa câmera aqui. Miau. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes eu me distraio assim, né? Só às vezes assim, tipo... Bom dia, meu povo. Gabriel Moraes aqui. Esse é o Do Quarto para o Mundo. Hoje eu quero falar sobre... quando Deus fez o papel da mãe que eu sempre sonhei. A Bíblia diz assim: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, Senhor teu Deus, não desampararei. Esquece tudo, esqueça tudo. Como você já viram falando um pouco aí, até brincando, a minha mãe me pareceu muito a Rochelle na criação, né? Se algum dia eu pegar um de vocês pichando a parede dos outros, eu dou um chute no bumbum de vocês que vocês não vão nem sentar. Ou seja, minha mãe não recebeu muito amor em palavras de afirmação e nem recebeu muito amor em carinho. Então ela não conseguiu me entregar isso. Mas eu queria muito isso e eu sentia falta disso. Eu lembro que eu ia na casa de uns amigos meus e dava uma invejinha. Mas só um pouquinho. Sei. Porque eu chegava lá e eu via como a mãe deles tratavam eles, né? Tipo, alguns, né? Não é todos. Mas tipo, eu ia na casa de um amigo meu e a mãe dele: meu amor, você quer tal coisa? Aí eu ficava olhando: eu quero, tia, seja minha mãe. Me adota. Talvez você passe por isso. Você tenha um pai ou uma mãe que não são muito legais, são agressivos, ou então são muito... sabe? Mas eu quero te dar esperança. Deus pode fazer algo e mudar a sua realidade. Deus pode, Deus pode. Segue a saga de que eu não posso gritar que tá todo mundo dormindo. Aí... como foi que começou esse processo de Deus suprir esse lugar? Eu sempre desejei isso e sempre sonhei com isso, assim. Não era algo claro na minha cabeça, mas eu queria. Aí, conheci o Senhor, aí tem um vídeo que eu conto como eu aprendi a escutar mais a voz dele. Toda vez que Deus ia falar comigo, ele começava falando assim: filho, por exemplo, filho, como você tá? Meu amor, Deus, sabe, ele era carinhoso nas palavras do Espírito Santo falando comigo. Quando eu comecei a intimidade nessa saga, essa jornada. Toda vez, filho, eu perguntava alguma coisa, tipo, Deus, como é no céu, tal coisa e tal. Ele dizia assim: filho, aqui. Aí ele dizia uma voz mansa e suave. E eu me sentia muito amado. E sinto até hoje. Então, aos poucos, a minha identidade, o Senhor foi firmando, foi enraizando aqui dentro. Tanto ele me chamar de filho, eu fui sabendo que eu era filho e amado. Se o teu pai e a tua mãe não te supriram, não te deram amor e carinho, Deus pode suprir esse lugar na sua vida. Se lance em intimidade, entre num quarto, reserve um tempo. Eu não sei qual é a sua situação, o seu real momento. A minha situação agora não é mais um quarto físico em si. Na época era. Hoje em dia é uma sala. É a nossa sala aqui, ó. Eu coloco umas almofadazinhas aqui, me ajoelho aqui. Quando vou gravar, dou uma sentada aqui, ou então vou ali pra fora na área e eu fico com ele, passo o tempo aqui com ele. E aí, enfim, eu comecei a ter experiências de ver o Senhor. Eu vou descrever, né? Tipo assim, eu nunca vi o rosto dele claro, mas às vezes que eu via, que eu já expliquei também, que o mundo espiritual ficava muito real pra mim, meu espírito ficava muito sensível, eu podia tocar, ele encostava em mim, eu sabia que era ele, eu passava a mão assim no rosto dele, e eu vi o formato do cabelo dele, o formato do rosto, mas eu não de ver claramente, né? Uma vez eu vi Deus Pai, os olhos dele, né? Mas de Jesus e Espírito Santo foi mais formato assim. E nessas vezes que eu tive... que aí eu vou deixar para outro vídeo para contar como foi a experiência a primeira vez que eu vi. Mas às vezes que o Espírito Santo aparecia para mim, ele me fazia carinho, assim... Ele dizia que eu era amado, que ele me amava. Ele tinha tudo que eu desejava que a minha mãe fizesse, ele fazia. E aos poucos ele foi curando e suprindo essa carência de maternidade que eu tinha. Então esse versículo se tornou real pra mim. Ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, Senhor teu Deus, não desampararei. Ainda que eles te abandonem, eu não vou te abandonar. Então a minha mãe, pô, ela é mais uma vítima, né? Nossos pais são vítimas. Ninguém ensinou eles. E eles acabam repassando, então ela conseguiu repassar isso pra mim. Mas o Senhor veio e... Eu tenho uma experiência que eu ainda vou contar, mas teve uma vez que o Senhor me levou pro céu. E nessa experiência ele me abraçava, me jogava pra cima e pra baixo, igual como um pai faz com uma criança, né? Foi muito bom. Deus pode te suprir, meu irmão, minha irmã. Deus pode fazer algo na sua vida, esse vazio, esse amor, essa falta de amor, Deus pode preencher. E Ele ainda faz infinitamente mais.
Porque além dele me suprir nessa época, tanto que hoje em dia uma particularidade, às vezes eu chamo os Espírito de mãe. Pelas manhãs eu acordo, eu digo bom dia mãe, bom dia pai, bom dia filho. Aí quando eu falo de mãe, às vezes eu tô falando do Espírito Santo. Porque ele foi essa mãe que eu sempre quis nesse período, então ele me curou e me tratou dentro do quarto do sino secreto. Espírito Santo, obrigado, Senhor, é maravilhoso. E não acabou por aí. Esse episódio é mais pra frente, mas alerta de spoiler. Deus mudou a minha mãe, a minha mãe mesmo aqui da terra. Ele mudou ela ao ponto de ela se tornar uma mulher mais carinhosa. Ele restaurou o meu relacionamento com ela hoje em dia. A minha mãe não é mais essa. Tem resquícios às vezes, tem resquícios. Isso com ela, por mim, tudo bem. Sério? Não, porque se acontecer de novo, você leva uma facada. Mas hoje em dia eu já abraço ela, beijo ela, a gente conversa. Já teve momentos que a minha mãe aqui da terra, a minha mãe que pra mim parecia impossível, ela foi carinhosa comigo, já me abraçou, disse que me amava. Deus pode fazer, meu irmão, minha irmã, Deus pode fazer. Deus pode fazer, Deus faz. E esse foi o vídeo de hoje. Põe sua fé em Deus, deposite, ore, entregue. E o Senhor vai te surpreender em todas as áreas. Tchau, irmão. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Lembre-se, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, o Senhor teu Deus, não vou te desamparar.